Olá pessoal, agora eu vou resolver as questões da primeira avaliação de cálculo B. Na primeira questão, eu peço para calcular a integral da função x ao cubo no intervalo 0, 1, como sendo o limite de uma soma de rima de ordem n, né? Onde eu considero a altura de cada retângulo aproximante. Quando eu falo retângulo aqui, me refiro aos retângulos aproximantes que foram explicados em sala de aula. Então, a altura de cada retângulo vai ser escolhida como sendo o valor da função f de x, x ao cubo, né, nos extremos superiores de cada intervalo. Ora, como o intervalo de integração é de 0 a 1, a soma de rima de ordem n corresponde à divisão desse intervalo em n pedacinhos iguais. Ou seja, o primeiro intervalo ele começa no 0 e vai até 1 sobre n. O segundo começa em 1 sobre n, vai até 2 sobre n. O késimo intervalo vai de k menos 1 sobre n até k sobre n. E o extremo superior desse intervalo vai ser sempre o k sobre n, tá? Ou seja, eu vou escolher como sendo a altura de cada retângulo aproximante. O xk estrela igual a k sobre n, onde k varia de 1 até n. Esse é um procedimento padrão que foi explicado em sala de aula quando eu falei de soma de rima. É óbvio que, uma vez que o intervalo tem comprimento 1 e ele foi dividido em n pedaços iguais, o ΔX é 1 sobre n. Tá? Nós sabemos que essa soma de rima, né, o limite da soma de rima, normalmente é algo trabalhoso de se calcular. E aqui eu dou uma sugestão. Você vai usar esse fato aqui, tá? É uma identidade. Ou seja, essa expressão é válida para todo o valor de n, por isso que se chama identidade. Então, a soma dos cubos dos n primeiros naturais pode ser obtida por essa fórmula. Tá? Você vai usar esse fato para calcular a integral diretamente pelo limite da soma de rima de ordem n. Posteriormente, você vai fazer o cálculo usando o teorema fundamental do cálculo, que nós já sabemos que para usar o teorema fundamental do cálculo, para calcular uma integral, basta usar a antiderivada. A integral dessa função, no caso x ao cubo, no intervalo 0 a 1, nada mais é do que a variação do valor da antiderivada em 1 e 0. E a antiderivada a gente sabe calcular. Pois bem, a expressão aqui, como soma de rima, né, a integral escrita como o limite de uma soma de rima, vai ser exatamente o limite quando n tende a infinito, né, que n tende a infinito. Aqui é a soma de rima de ordem n que eu mencionei, tá? Você vai somar a soma, né, dos n termos aqui, o k varia de 1 até n. Aqui é o f de xk estrela, né? O xk estrela é o k sobre n. Como a função f é o cubo, vai ser k sobre n ao cubo, vezes o ΔX, que é 1 sobre n. Bom, observe que essa soma é até n e quem varia é o k, ou seja, para cada n que você fixa aqui, esse valor de n é fixo, portanto, como aqui eu tenho n ao cubo e aqui n, o resultado final aparece um n à quarta no denominador. E esse n à quarta, ele pode perfeitamente bem sair dessa expressão de somatório. Então, eu tenho 1 sobre n à quarta e aqui tem o somatório de k variando de 1 até n de k ao cubo. Ora, isso aqui vai ser a soma. Esse somatório aqui vai ser exatamente essa soma dos n primeiros naturais. E eu pedi para você usar essa fórmula aqui. Essa soma é dada por essa expressão. Pois bem, então, no final das contas, essa soma vai ser exatamente o quê? N ao quadrado, n mais 1 ao quadrado sobre 4. Então, aqui n ao quadrado, n mais 1 ao quadrado sobre 4. Só que tem um n à quarta aqui embaixo. E aí, quando você simplifica as expressões, n à quarta cancela com n ao quadrado, não é? Aí vai ficar só um n ao quadrado aqui embaixo. Esse n ao quadrado entra aqui dentro do parênteses e vai ficar simplesmente 1/4, né?
E n mais 1 sobre n vai ficar 1 mais 1 sobre n. Tudo isso é elevado ao quadrado. Bom, então a integral de x ao cubo de 0 a 1 é o limite de Sn quando ele tende a infinito. E esse limite é 1/4 do limite dessa expressão quando ele tende a infinito. Ora, quando ele tende a infinito, 1 sobre n tende a 0, ou seja, esse limite aqui vai tender a 1. Quando esse limite tende a 1, o final aqui fica 1/4, não é? 1/4. Ou seja, a integral pela soma de rima é 1/4. Pelo teorema fundamental do cálculo, a integral é calculada pela variação da derivada, a função f maiúscula, a derivada dela vai ser o f minúsculo, e a antiderivada de x a terceira é o x² sobre 4. Variando de 1 até 0, de 0 até 1, isso vai me dar 1/4, que, comparando com o valor obtido, a gente observa que é o mesmo valor. Questão 2. Calcule a área delimitada pelo gráfico da função f de x, x² menos x, pelo eixo x e pelas retas x igual a menos 2, x igual a 2. Bom, a função que foi dada, x à quinta sobre x, aqui tem um detalhe, né? Deixa eu ajeitar aqui, peraí. Eu passei aqui o pincel e apagou esse tracinho do quadro. Aqui é x² menos 1. E aqui também é x² menos 1. Nós temos isso aqui, ó. Aqui fica x² menos 1. Vamos analisar essa função. Se eu decomponho como sendo x vezes x² menos 1, obviamente isso aí é o mesmo que x² menos x, teremos que a função, primeiro a função x² menos 1, vamos analisar o sinal dessa função, tá? A função x² menos 1, ela se anula em menos 1 e em 1. Então, ela se anula aqui no menos 1 e no 1. Essa função, ela é negativa entre menos 1 e 1, tá? E ela é positiva para x maior do que 1 e para x menor do que menos 1. Já a função x, obviamente, ela se anula no zero, né? Não preciso nem falar, se anula no zero. Para x maior do que zero, ela é positiva, para x menor do que zero, ela é negativa. Como se está multiplicando essas duas funções, no final das contas, nós temos que o produto, né, que é o x vezes x² menos 1, vai ter sinal negativo, quando x é menor do que menos 1, porque aí você multiplica positivo com negativo e dá negativo. Vai dar positivo quando x está entre menos 1 e 0. Né? Vai dar negativo quando x está entre 0 e 1, porque fica positivo com negativo, vai dar negativo. E positivo para x maior do que 1, pois aí é produto positivo com positivo. Agora, outra coisa interessante é que se você avalia f em menos x, isso vai dar menos x vezes menos x² é x², né? Porque x² é uma função par. Então, vai ficar menos x, x² menos 1, que é o mesmo que menos f de x. Ou seja, f de x é uma função par, desculpe, uma função ímpar, né? O f de menos x é menos f de x e, portanto, se eu quero calcular a integral
da função módulo de f de x. A função módulo de f de x é uma função par. Tá? E a integral de menos 2 a 2 dessa função é o mesmo que a integral de 0 até 2 multiplicado por 2. Você integra de 0 a 2 e multiplica por 2. A gente sabe que a área é a integral do módulo da função, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a função f for negativa, a gente tem que inverter o sinal, e como f é negativa de 0 a menos 1, eu decomponho essa integral numa integral, na soma de duas integrais, uma que vai de 0 até 1 e a outra que vai de 1 até 2. Então, de 0 até 1, no caso aqui de 0 até 1, nós temos que a função ela é negativa, então vai ficar menos a integral da função. E de 1 até 2 vai ser a integral da função, né, diretamente. E aqui nós temos duas vezes, aqui fica menos, integral de 0 a 1 dessa função, né, aqui já foi feita a integração, mais a integral de 1 a 2 dessa mesma, né, função aqui, a variação dessa função de 1 a 2. Aqui você faz o cálculo, você vai encontrar essa expressão. Quando você simplifica, você encontra essa expressão. Não vou entrar em detalhes, vocês façam as contas. E no final das contas, você vai encontrar 56 sobre 3. Tá? Esse é o valor final da área. Questão 3. Considere uma função f de x contínua e com derivada contínua satisfazendo f de 0 igual a 1, f de 1 igual a 2 e f' positiva. F' positiva é a função é crescente. E considere também que a integral de 0 a 1 do ln do módulo de f é exatamente 1. E eu peço para calcular a integral de 1 a 2 de f menos 1 de y sobre y dy. É para usar a mesma ideia da questão que resolvemos em sala. Ali a gente fez uma mudança de variável, y igual a f de x, dy vai ser f' dx. E aí nós sabemos que quando y é 1, o x é 0. Quando y vale 1, o x é 0. Quando y vale 2, o x é 1. Exatamente por conta dessa propriedade e do fato da f ser positiva, ser crescente, ou seja, f é uma função injetora. Não é? Então, essa integral na variável y se transforma nessa outra integral na variável x. Lembrando que aqui ó, o denominador é y, o y é f de x, dy vai ser f' dx, aqui vai ficar f é menos 1 dy, onde o y é f de x, e finalmente a integração que era de 1 a 2 vai ser de 0 a 1, porque o x vai variar de 0 até 1, quando o y varia de 1 até 2. Bom, f a menos 1 f a menos 1 de f de x é x. Então aqui vai ficar x vezes o f' sobre f. Tá? Então eu vou usar a integração por parte, eu chamo x de du, v' eu chamo f' sobre f. Então o' é 1, porque o é x, né? Então o' é 1, linha é derivada em relação a x. Se v' é f' sobre f, o v é ln do módulo de f. Se você deriva ln do módulo de f, o resultado é o f' sobre f. Então a integral vai ser a integral, usando integração por partes, né? Vai ser aqui, ó, u vezes v, variando de 0 a 1. Tá? U é x e o v é ln do módulo de f de x. Menos a integral de 0 a 1 da função u', que é 1, vezes o v. O v é ln do módulo de f. Só que a integral do ln do módulo de f é 1. Então aqui dá 1. E aqui vai dar a variação dessa função. Ora, quando o x vale 1, o f de x vale 2. Então vai ficar 1 vezes ln do módulo de 2, vai ficar ln de 2. Quando x vale 0, vai zerar aqui e aqui. Então aqui vai ficar ln do módulo de 2, ln de 2 menos essa integral que é 1. Finalmente está aqui a resposta, ln de 2 menos 1.
Questão 4. Calcule o volume do sólido gerado pela rotação em torno do eixo x do gráfico da função f de x igual a seno de x, onde x varia de 0 a π. Aqui eu fiz uma alteração na questão, comuniquei em sala, né? Então, a fórmula do volume do sólido de rotação em torno do eixo x é π vezes integral de AB do y quadrado dx. O y é exatamente a função seno, então vai ficar π integral de seno ao quadrado no intervalo 0 a π. Lembrando essa identidade trigonométrica, o cosseno do x é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. O cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, então vai ficar 1 menos 2 vezes seno ao quadrado. Ou seja, seno ao quadrado é 1 menos cosseno do x sobre 2. Quando você faz essa substituição aqui, ó, você integra e finalmente se encontra que o volume vai ser π ao quadrado sobre 2. Tá claro? Por fim, a última questão, calcule as seguintes integrais. Integral de 0 a π sobre 3 de seno à quarta vezes cosseno de x dx. E integral de 2 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. O item A. Aqui você chama o seno de u, du é cosseno dx, então essa expressão aqui, né, vai se transformar, aqui vai ficar u a quarta e aqui vai ficar du. Tá? Então, eu integro u a quarta du, isso vai dar u a quinta sobre 5 mais c. Aí a integral de 0 a π sobre 3 dessa função vai ser o quê? No lugar de u, você coloca seno dx. Então, vai ficar seno dx a quinta sobre 5, variando de 0 a π sobre 3. Seno de π sobre 3 é seno de 60, e raiz de 3 sobre 2. Não é? Então, vai ficar raiz de 3 sobre 2 elevado à quinta. Raiz de 3 elevado à quinta é 9 raiz de 3. 2 elevado à quinta é 32. 32 vezes 5 vai dar 160. Então, está aqui a resposta. O item B, integral 2 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. A gente tem que calcular o delta primeiro, né, para saber se tem duas raízes reais distintas ou não. Se tem raízes complexas ou não, e o delta dá 25 menos 24, que é igual a 1. Portanto, as raízes dessa equação são 3 e 2, tá? Vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2. Sobre 2a, o a é 1, então sobre 2. Então, o x vai ser igual ou a 3 ou a 2. Significa que eu tenho duas raízes, 3 e 2, ou seja, esse polinômio ele pode ser escrito como produto desses dois monômios, né? X ao quadrado menos 5x mais 6 é igual a x menos 2 vezes x menos 3. E eu quero encontrar o valor de a e b de modo que esse quociente seja a sobre x menos 2 mais b sobre x menos 3. Bom, usando aquela técnica que eu ensinei em sala de aula, o a é menos 1 e o b é 1. Então, a integral de 2 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6 é 2 vezes a integral de 1 sobre x menos 3 menos 1 sobre x menos 2. A integral de 1 sobre x menos 3 é a linha de módulo de x menos 3. A integral de 1 sobre x menos 2 é o ln do módulo de x menos 2 e aparece a constante de integração. Usando as propriedades de ln, né? Aqui vai ser 2 vezes ln do módulo de x menos 3 sobre x menos 2. Esse 2 pode passar para cá como um expoente. E, obviamente, faltou aqui a constante de integração que a gente não pode esquecer, tá? Que é uma integral indefinida. E assim finaliza a resolução da primeira avaliação de cálculo B.